Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui caminhando para mais uma aula, né? Estamos aqui caminhando para mais uma aula com a graça e a misericórdia de Deus. E estamos aqui também caminhando para o início de uma nova disciplina, meus irmãos. Isso mesmo. Estaremos começando mais uma disciplina dentro da teologia sistemática. E hoje, o estudo que nós vamos falar é sobre a Igreja de Jesus Cristo. Vamos falar e aprender hoje sobre a Igreja, o estudo sobre a Igreja. E para quem gosta de um termo técnico, a disciplina chama-se Eclesiologia. Isso mesmo. Deixa eu destacar para vocês aqui. Eclesiologia. E eclesiologia significa estudo sobre a igreja. Em outras traduções também, doutrina, tratado, ensino. Ok? Então vamos começar aqui um estudo sobre a igreja. Qual é a origem da igreja? O que é a igreja? Quem é a igreja? Para que serve a igreja? Entendeu? Vamos aprender tudo isso nessas duas aulas que teremos acerca da eclesiologia. Então, vamos começar a aula de hoje. A origem da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela foi mencionada pela primeira vez em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou ler o texto para vocês, irmãos, para vocês terem na mente gravado o que quer dizer isso, e nós vamos trabalhar um pouco melhor acerca desse texto, tudo bem? Versículo de número 18. Vamos ler a partir do versículo. Vamos a partir do versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, de princípio, nós precisamos entender que a primeira vez que a palavra igreja ou eclesia foi mencionado na Bíblia foi em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. No Antigo Testamento é mostrado outros termos para falar sobre igreja, tá, meus irmãos? Eu posso até explicar isso para vocês mais à frente, para vocês entenderem. Mas igreja revelada somente no Novo Testamento, a partir do Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Vamos dar sequência, depois eu volto para esse texto. A palavra igreja, ela vem do grego, vem de duas palavras gregas, que formam uma junção que se chama eclésia, ou eclesia, né? Essa palavra aqui, irmãos, ó, essa palavra de Jesus está escrito eclesia, que tem como seu significado a Assembleia do Povo Convocado, ou, no nosso contexto cristão, ajuntamento de cidadãos, o corpo inteiro de Cristo. Literalmente, ela é composta de duas palavras gregas, o ek, de eclesia. É o ek, que significa. O ek ele é uma preposição de movimento. O que é uma preposição de movimento? É uma preposição que indica uma ação de um lugar para o outro, de cima para baixo, dentre outras coisas. E, e ela significa para fora de. Então, a preposição de movimento ek, ela significa para fora de. E eclesia significa convocação. Em outras palavras, a palavra eclesia, ela vem de kalel, que significa chamar. Quando falamos eclesia, falamos de vocação, chamado. Mas quando falamos kalel, falamos de chamar. Ou seja, resumo de tudo isso é, o significado da palavra significa aqueles que são chamados ou aqueles que são conduzidos para fora, aqueles que são chamados para fora, aqueles que são conduzidos para fora. Isso é o significado da palavra igreja. Uma aplicação para você. A igreja, ela sai de dentro de quê? Ela é conduzida para fora por quê?
No contexto cristão do primeiro século ali, nós percebemos que o cristianismo ele nasceu de dentro do judaísmo, ou seja, os primeiros cristãos foram judeus. Então, sai de dentro para fora do judaísmo. Mas também existe a questão mundana, que o povo do mundo pertence ao maligno. Percebemos que o povo do mundo pertence ao maligno, mas a palavra em si também traz a seguinte aplicação. Ela traz a aplicação de que a igreja ela é tirada do mundo e trazida para a santidade. Então, quando falamos de aqueles que são conduzidos para fora, é aqueles que estavam no mundo, aceitaram a Jesus Cristo e foram conduzidos para o lado de fora para alcançarem a eterna redenção. Vocês estão conseguindo entender? Maravilha, então vamos prosseguir. A Igreja de Jesus Cristo foi mencionada pela primeira vez em Mateus, como já vimos. E ali Jesus afirma que a igreja só estaria de pé se ela fosse firmada sobre a pedra que é Cristo. O catolicismo romano, ou seja, os católicos, eles consideram Pedro a pedra da igreja. Porém, ele não é o autor do evangelho, nem tem poder sobre morte e o inferno. Se a igreja se baseia em um homem falido, ele cair, a igreja pode cair. Se Cristo é o fundamento, nem a morte, nem o inferno prevalecerão contra ela. Uma pausa aqui para os irmãos. Quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, os católicos afirmam que ali está fazendo uma menção para Pedro. Está dizendo que Pedro é a pedra. Mas, na verdade, Pedro ele é um fragmento de rocha. A pedra mencionada aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo se cumprindo a profecia de Daniel, capítulo de número 2, ali no capítulo, versículo 40, do 40 em diante, a estátua que é destruída pela pedra. Então, Cristo, ele é a pedra. O que quero dizer com isso? Vocês já ouviram aquela expressão católica que eles dizem assim, São Pedro que abre as portas do céu, recebe as pessoas e tudo mais? É desse texto aqui, ó. Para eles, Pedro, ou eles chamam de São Pedro, né? Para eles, o São Pedro é aquele que tem a chave do céu e permite ou não permite pessoas entrarem no céu. Então, é interessante entendermos isso. E, como eu disse aqui, irmãos, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Aquela pedra é Jesus. A pedra mencionada em Mateus 16, versículo 18, é Jesus Cristo. Porque quando colocamos a igreja, a base da nossa fé, o fundamento sobre Cristo, ele sustenta, ele guarda, a pedra não se move, a pedra não treme. Jesus Cristo, ele nos protege. Mas se colocarmos sobre ideias de homens, sobre filosofias de homens, sobre doutrinas de homens, sobre doutrinas de demônios e dentre outras coisas, percebemos que a igreja ela está sendo edificada em cima de nada, em cima de palitos de dente, para ser mais preciso, em cima de palitos de fósforo, que qualquer ventinho ela baixa, ela tomba, ela cai. Então, a igreja ela é fundamentada sobre Cristo, porque ele garante que a igreja será triunfante para todos sempre, em nome de Jesus, e assim nós cremos para todos sempre. Então, é muito interessante entendermos isso. Você precisa refutar a ideia de que Pedro é a pedra que é edificada a igreja sobre ele, e isso não existe para nós. Para nós, Cristo é a pedra, é ele que nos fortalece e é ele que nos edifica. Continuando. A Igreja de Jesus Cristo recebe como base de fé e prática os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha, e mais à frente se apega também aos ensinos doutrinários dos apóstolos. Então, para vocês entenderem, o principal pilar da fé está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o Sermão da Montanha. Essa é o principal pilar da fé cristã. E também tudo aquilo que os apóstolos deixaram, porque eles receberam de Jesus Cristo e passaram para os ouvintes, e hoje recebemos os seus ensinos. Continuando, embora a igreja foi mencionada em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, ela só vai ser inaugurada em Atos, no dia de Pentecostes. A partir de Atos dos Apóstolos, podemos ver o desenvolvimento dessa igreja triunfante, podemos ver os ensinos,
sua missão, seus costumes e suas doutrinas, na qual os apóstolos ensinavam aquilo que aprenderam de Jesus Cristo. Em outras palavras, embora pela primeira vez a igreja é mencionada em Mateus, ela dá a sua inauguração, ela nasce ali, a igreja, na verdade, ela nasce na cruz, com o derramar de sangue e água que sai da costela de Cristo, mas inaugurada para a missão, para propósito, para receber poder e receber unção, é só em Atos, capítulo de número 2, porque Jesus ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Então ali é a inauguração, ali em Atos é a inauguração de uma igreja triunfante que traria para o mundo luz. Em um mundo de trevas iria trazer para o mundo de trevas luz. E essa luz é o próprio Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Vocês estão entendendo? Eu sempre pergunto porque eu preciso ver como que está sendo o aprendizado de vocês. Amém? Mas creio que bom, os irmãos estão conseguindo entender, então creio que vai ser de grande edificação. Continuando. O primeiro homem a liderar a igreja de Cristo foi o apóstolo Pedro. Foi nas mãos dele que Cristo deixou uma grande responsabilidade de liderar e conduzir o povo para o caminho rumo ao céu. Por muitas vezes a gente vê a ideia de que Jesus ele trata Pedro como pastor das ovelhas de Cristo, né? O próprio texto que nós lemos em Mateus, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, olha o versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Pedro recebeu a autoridade suprema da parte de Deus para conduzir o seu povo no caminho da salvação. E não somente isso, Jesus perguntou para Pedro antes de ser crucificado: Pedro, tu me ama? Por 3 vezes. Pedro, tu me ama? E ele respondendo: eu amo, Senhor. Só que da última vez ele disse: Senhor, tu sabe. E logo após ele disse: então apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Ali Jesus já estava tratando ele como pastor. Ali Jesus já estava tratando ele como pastor do seu rebanho. Ok? Naquele tempo não existia a palavra pastor nos termos que nós temos hoje. Naquele tempo era chamado de presbíteros. Presbíteros, eles lideravam a igreja, né? Apóstolos e presbíteros. Esse era o nome que era mais usado antigamente. Então, nós podemos enxergar que Pedro foi o primeiro pastor que liderou a igreja de Jesus Cristo, e não somente ele, mas todo um corpo de apóstolos e discípulos dos apóstolos posteriormente. Pedro diz também, confirmando a ideia de Mateus capítulo 16, versículo de número 18, Pedro também afirma com as suas palavras de que Jesus Cristo, ele é a pedra, mas não somente uma pedra simples, ele é a pedra angular. Eu vou ler para vocês o texto, mas antes eu vou fazer a explicação aqui. Pedro diz que Cristo é a pedra angular rejeitada pelos construtores. A igreja, ou seja, o corpo de Cristo, as reuniões e a união de cristãos devem estar alicerçados sobre o fundamento de Jesus Cristo. Pois se assim estiver, então a igreja consegue cumprir o seu papel na qual ela foi instituída, ou seja, ganhar almas, conduzir almas, ganhar e conduzir almas para o céu, cuidar das coisas espirituais e reconectar pessoas com Deus. Tudo isso é a função da igreja. Mas Pedro também, ele afirma claramente que Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Eu vou ler para vocês o texto para não ficar só nas minhas palavras. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 6 ao 8, vai dizer o seguinte: pois isso está escrito, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha o que diz no versículo de número 6, o Pedro fazendo uma citação de um salmo aqui. Ele diz o seguinte: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, ou seja, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum confundido. Olha que maravilha. Então,
Cristo, ele é aquele que sustenta a autoridade, o poder e a missão da igreja. Todo aquele que está edificado sobre Cristo, ele está edificado sobre a pedra angular. Eu vou te explicar o que é uma pedra angular. Imagina uma estrutura como se fosse uma cabana, dessa forma. Vocês estão conseguindo ver? Clica com o joinha só para mim poder observar. Vocês conseguem ver as minhas mãos? Maravilha. Isso daqui é uma pedra. Era muito usado principalmente no contexto grego, nas cidades gregas. Se você vê, tem uma cidade lá que eles têm um monumento gigante de pedra, assim. Quando fala a pedra angular, é o seguinte: no meio desses dois arcos da minha mão, existe uma pedra que fica assim, ó. Tá vendo o meu celular? No meio, ó. Isso daqui é chamado de pedra angular. E quando ela fica no centro, mesmo que as pedras laterais estejam soltas, sem estar coladas, mas estejam tombadas dessa forma, a pedra angular que está no centro, ela sustenta as outras pedras e a estrutura para ela não cair. Então, quando Jesus diz que ele é a pedra angular, está dizendo que ele é a pedra que sustenta todas as outras pedras. Ele é a pedra que sustenta todas as outras estruturas. Ele é a pedra que sustenta a nossa fé, ele sustenta a nossa salvação e ele sustenta a nossa ressurreição. Isso é a pedra angular que Pedro está dizendo. Partindo um pouco, saindo um pouco da introdução, e vamos começar uma série de ideias acerca da igreja. Como a igreja deve ser, o que ela deve fazer, a sua missão, o seu papel, a sua espiritualidade, dentre outras coisas. Vamos começar falando sobre membros e o corpo de Cristo. Os membros e o corpo de Cristo. Dentro do sentido de igreja, os membros do corpo de Cristo é representado por cada indivíduo dentro da fé cristã. Já o corpo de Cristo é a igreja cristã, cada um de cada canto desse mundo. Todos os que propagam a igreja e se reúnem no nome dele. A igreja local se trata da igreja onde congregamos, uma parte dos salvos de Deus reunidos dentro de um pedaço de um espaço geográfico de 4 paredes para adorar e servir a Deus. Resumindo o que eu quero dizer aqui, a igreja em si, olha que interessante, a igreja, irmãos, não é a minha, a igreja não é a sua ou a sua, a igreja é a nossa. Todos aqueles que propagam verdadeiramente, doutrinariamente e com verdade, mansidão, que Jesus é o Filho de Deus e que ele salva, cura, liberta, perdoa pecados, e essa igreja crê no nome dele, então essa igreja faz parte da igreja triunfante. Mas podemos observar que a igreja ela é composta por vários membros. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou um membro da igreja. Você é um membro do corpo, você é um membro da igreja. Embora alguns membros sejam menores e outros membros sejam maiores, cada um deles tem a sua importância extraordinária no corpo de Cristo e na igreja. Então, quando falamos igreja, é todas as placas denominacionais, é todas as pessoas, é todo o povo que se junta para estar próximo e adorar e bendizer ao nome de Deus. Já o corpo de Cristo é cada indivíduo. Quando vemos o corpo de Cristo, vamos supor, deixa eu explicar melhor para vocês. Na igreja na qual eu congrego, existe o corpo de Cristo. Na igreja que você congrega, existe o corpo de Cristo. Na igreja que tal irmão congrega, existe o corpo de Cristo. Só que dentro de cada placa de igreja, em cada 4 paredes, existem membros, existem pessoas. E cada membro ali faz parte de um único corpo. Então junta todas as igrejas evangélicas, pentecostais, igrejas reformadas, protestantes, para bendizerem a Deus, para adorarem verdadeiramente como as Sagradas Escrituras ensinam, eles fazem parte do corpo de Cristo. Eles fazem parte da noiva de Cristo. Entenderam? Agora, quando tratamos de igreja local, isso é chamado de membros. Cada pessoa é um membro. Mas se juntar todas as placas de igreja, se tornam-se um único corpo, se torna uma única assembleia, se torna uma única igreja. Vocês conseguiram entender esse pedaço? Querem fazer alguma pergunta? Senão a gente vai estar seguindo.
Amém, glória a Deus. Então vamos continuar. Bom, falamos sobre os membros, vamos falar um pouco sobre os atributos da igreja. A igreja tem vários atributos, irmãos, mas eu separei somente dois atributos, somente dois, porque exige uma certa explicação. Então vamos tratar dois, só que você pode dar uma pesquisada também, que existem outros atributos ainda, mas vamos tratar somente dois. Primeiramente, um dos atributos da igreja é a unidade. Então vamos falar sobre a unidade. Um dos atributos que a Igreja de Jesus Cristo carrega é a unidade. Unidade entre placas de igreja que representam uma única igreja separada por Deus. Muitos membros, muitos membros, mas que representam um único corpo. E aqui vamos mostrar as bases para formarmos a unidade da Igreja de Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês os versículos bíblicos que ensinam a unidade da igreja. Ou seja, tanto membros quanto várias placas de igreja se tornam uma unidade, se torna uma única igreja. Em Romanos capítulo 12, do versículo 4 ao 5, vai dizer o seguinte, deixei o texto na tela para vocês. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos também Efésios, capítulo de número 4, do versículo 4 ao 6, que diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, versículo 4, há somente um corpo. Versículo 5, há somente um Senhor. Então, da mesma forma que existe um Senhor, é necessário que exista somente um corpo. Vocês entenderam? Porque se existisse um Senhor e dois corpos, então tem algo errado. Se existir dois Senhor e um corpo, também tem algo errado. A conta não fecha. Mas se existir um Senhor e um corpo, então a conta fecha. O mesmo Senhor é o dono do corpo. O Senhor que conduz o corpo. E nós vamos ver mais à frente versículos que falam que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Quando fala isso, ele está dizendo que nós, membros, somos movimentados, mãos, dedos, pés, tudo, somos movimentados pelo cabeça que é Jesus Cristo. Ele liga com a sua sabedoria, conhecimento e inteligência para todo o resto do corpo. E todo o corpo faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele ordena e aquilo que ele determina. Outro versículo, 1 de Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12 ao 13, que diz: porque assim como um só corpo, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Outro texto bastante interessante também é Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15, que vai dizer o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Olha aqui, vou destacar para vocês. Na qual vocês foram chamados em um só corpo. Então, o corpo de Cristo só tem um. Corpo celestial só existe um. Corpo sagrado só existe um. Então, não adianta falarmos que a nossa igreja tem palavra, tem estudo, tem não sei o quê, e a do irmão só tem louvor, e a coisa não bate, são duas igrejas, são dois corpos, e vai os dois corpos para o céu, ou vai os dois fazerem tal coisa, tal. Não, não é assim que funciona. Independente se os irmãos ali são usados no louvor, outros na palavra, outros na oração, faz parte do corpo. É um único corpo, só que envolve várias igrejas, várias pessoas, vários tipos de pessoas, membros, obreiros, pastores, diáconos, presbíteros, envolve todos, mas é um único corpo, é uma única igreja. Então, se você tem algum problema com irmãos para resolver, recomendo que você resolva, porque no céu seremos todos lado a lado, seremos todos únicos, um só corpo. Não é possível
que o dedo direito esteja sendo prejudicado enquanto o dedo esquerdo esteja rindo dele. Não é possível que o pé direito esteja mancando enquanto o esquerdo se alegra com ele mancando. É como nós vamos ver em Obadias, Edom rachando o bico de Israel, Edom rachando o bico, em outras palavras, rindo, humilhando, zombando de Israel enquanto Israel caía. Enquanto Israel estava caindo, Edom começava a observar a sua desgrama, a sua infelicidade, a sua desgraça, a sua tristeza, o seu opróbrio. Tudo isso foi observado por Edom. E sabe quem é Edom? Para quem não sabe, Edom ou Idom, ele é filho, ele é da linhagem do irmão de Jacó. Entenderam? A linhagem de Edom é da linhagem de Esaú. E Esaú é irmão de Jacó, que depois ele tem o seu nome trocado para Israel. Mas Esaú e Israel são irmãos. Então, os filhos de Esaú é Edom. E Edom praticamente é irmão de Israel. Eles praticamente são irmãos. Então, enquanto Israel caía, os seus irmãos zombavam. Enquanto Israel era perseguido, estava passando pelo cativeiro, ambos ali, eles estavam, de uma certa forma, passando ali por dificuldades, e Edom estava cascando o bico, estava zombando, estava humilhando. Vocês perceberam isso? Então, unidade, a unidade precisa ser mantida com. Como que eu posso explicar isso para vocês? Precisa ser mantida ali com harmonia, com união, precisa estar ali em senso comum. Não pode haver julgo desigual dentro do corpo de Cristo, independente se forem gerais igrejas ou se for em apenas uma igreja, tendo problemas dentro dela, não importa. Deve haver um senso comum, deve haver uma confirmação comum. Comum que eu digo é de igual para igual. Então é necessário isso, meus irmãos. Vamos continuar então. É, Já está acabando, tá, irmãos? Hoje vai ser uma aula um pouco mais curta, acredito eu. Teremos duas aulas acerca dessa disciplina, tá? Essa é apenas a aula introdutória. Então a gente pode ir até meia-noite, né? Não tem problema. É brincadeira, irmãos. É, Cada membro é essencial para o corpo de Cristo e não pode funcionar isoladamente. Todos estão conectados. Jesus é o cabeça e os membros devem obedecer a ele para manter o corpo saudável. Porque, irmãos, se uma perna não obedece o cérebro, automaticamente a perna é defeituosa. Automaticamente a perna não tem os seus nervos formados. Automaticamente, ou a perna está quebrada, ou defeituosa ou preguiçosa. Mas quando o cérebro dá ordem, automaticamente a perna deve se mover. Então, quando Jesus Cristo dá uma ordem para a igreja e a igreja não obedece, essa igreja, agora estou falando de placa, essa placa dessa igreja, ela está com defeito, ela está defeituosa. É necessário falar dessa forma, irmãos, porque nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão muito sentimental. As pessoas hoje estão muito sentimentais. Então nós precisamos falar isso, é necessário falar isso. As igrejas que não têm o comando, que recebem o comando do cérebro, que é Jesus Cristo, o cabeça, que recebe o comando de Cristo, mas não ouvem, essa igreja tem defeitos. Essa igreja é defeituosa. A igreja que não faz a obra que Jesus mandou, essa igreja é defeituosa. A igreja que não tem Jesus como centro, essa igreja é defeituosa. É como se Jesus falasse assim, ó, mão estica, e a mão não estica. A mão retraída, a mão mirrada, a mão seca, a mão encurvada. É como se o corpo ali tivesse um defeito. Mas, meus irmãos, precisamos entender que Cristo é o cabeça, ele manda e nós obedecemos. Como diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é interessante aprendermos isso. Nós, como indivíduos comuns, somos membros do corpo, mas quando juntamos todos, formamos um único corpo. E assim, esse único corpo é chamado de igreja.
Estamos falando, irmãos, para vocês não perderem, dos atributos da igreja. Falamos agora sobre a unidade, que todos somos unidos em Jesus Cristo, e agora vamos falar um pouco, bem superficialmente, sobre santidade. Santidade. Deus escolheu um povo para ser santo, separado do mundo, para ficar unido a Ele. A santidade é o pilar central da vida com Deus. O poder, não, perdão. O corpo de Cristo precisa ficar longe da contaminação do mundo, pois esse corpo serve para adorar e exaltar a Deus em sua plenitude. Então deve se manter conservado em separação das coisas imundas que pertencem ao pecado. Como, por exemplo, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, para que Jesus Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando somos escolhidos por Cristo, nós somos santos, somos santificados para a glória do nome de Deus. E para você não causar uma confusão na sua cabeça, até para você que vai assistir depois no YouTube, a santidade, ela não é um algo que a gente vira um super crente, que a gente tem poderes paranormais, que a gente nunca mais vai pecar na nossa vida, que nós nunca mais vamos deixar de sofrer, que nós nunca mais vamos deixar de passar por humilhação por causa da suprema santidade. Irmãos, não é isso. Santidade significa ser separado. Simplesmente assim. Santidade é ser separado. Mas, professor Maicon, separado do quê? Separado do mundo, separado do pecado, separado das coisas que desagradam ao Espírito Santo, separado das coisas que desagradam à Santíssima Palavra, ser separado das coisas que desagradam à vontade de Jesus Cristo como cabeça do corpo. Tudo que nós fazemos para fugir da aparência do mal é santidade. E dia após dia estamos sendo santificados. Ou seja, Jesus Cristo, dia após dia, vai nos santificando. Ou seja, vai nos ensinando, vai nos mostrando a se afastarmos das coisas mundanas para se aproximarmos das coisas espirituais. Em Colossenses, capítulo de número 3, se não me falha a memória, o capítulo de número 3 vai dizer o seguinte: pensai nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do céu. Primeiramente, pense nas coisas que são do céu, alguma coisa parecida. Pense primeiramente das coisas que vêm do alto, porque é do alto que vem Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos salvar, e assim vai o texto. Então, o corpo de Cristo, ele se santifica pensando nas coisas que vêm do alto, pensando naquele que veio do alto. E aquele que veio do alto é Jesus Cristo. Só que quando ele subiu o assunto aos céus, ele enviou novamente alguém do alto, que é o Espírito Santo. Então nós precisamos pensar de tudo que vem do alto. Porque quando pensamos em tudo que vem do alto, estamos sendo santificados. Entendeu? Passa dias, passa horas, passa meses, passa anos, a igreja tem o fruto do Espírito. E esse fruto é composto por 9 facetas, ou por 7 ou 9 facetas. Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, temperança, e assim vai. Isso é fruto. Esse fruto é manifestado na santidade. Quando você vai se santificando, quando vai sendo santificado, automaticamente você está sendo moldado e o fruto está sendo manifesto em você. E esse fruto só é manifesto através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver no negócio, tem fruto. Se não, não tem fruto. E é assim que nós reconhecemos as pessoas, os salvos, os eleitos, através do fruto do Espírito. Vocês conseguiram entender? Amém, glória a Deus. Para quem chegou depois, só recapitular o começo, irmãos. Como, por exemplo, a Emily chegou depois, o William, que estava aqui agora há pouco, eu acho que ele se retirou, tudo bem. Mas a Emily que chegou agora, só para explicar o que significa igreja ou eclesiologia. Estamos falando aqui sobre a doutrina da igreja. A palavra eclesia significa estudo sobre a igreja. Mas eu quero trazer algo mais profundo para você que está entrando agora, que não conseguiu entender. Ó,
Para você entender, a palavra eclesia era composta de duas palavras gregas. A primeira é uma preposição de movimento ek. E esse ek significa para fora de. Agora, klesia significa vocação, mas ela é uma palavra que vem do verbo kalel, que significa chamar. Em outras palavras, significa aqueles que são chamados para fora. A igreja é aqueles que são chamados ou aqueles que são conduzidos para fora. Como eu estava explicando para os irmãos que estavam mais antes na aula, a igreja saiu para fora do judaísmo, ela estava dentro do judaísmo e saiu para fora do judaísmo, a igreja saiu do mundo para fora, a igreja saiu do pecado para fora, para entrar na santidade e dentre outras coisas. O tradução literal é isso. Mas também, para quem estava no começo, eu não falei isso, mas conduzidos para fora também significa conduzir para a missão. Aqueles que são conduzidos para a missão, para a evangelização, para a obra missionária. Tudo isso é envolvido no termo igreja, meus irmãos. E falamos aqui também sobre os membros do corpo, que foi aonde a Emily entrou na aula, sobre os atributos da igreja, que ela prestou atenção, acredito eu, e falamos sobre a santidade. Então, essa foi a aula de hoje, meus irmãos. Ficou alguma dúvida para trás? Vocês querem perguntar? Este é o momento.